Olá, boa tarde. Entre as medidas governamentais para o desconfinamento progressivo na sociedade portuguesa, sem dúvida nenhuma que restrições à celebração comunitária da fé nas várias confissões religiosas é uma decisão muito relevante. Claro que entre todos os cuidados de saúde e a necessidade de celebrar comunitariamente a fé, geram-se tensões, é necessário criar mecanismos e normas que permitam que, de facto, as celebrações comunitárias regressem sem pôr em causa a saúde, a própria e a dos outros. Por isso, a Conferência Episcopal publicou normas que, por certo, e como em todos os outros setores da sociedade, serão concretizadas e aplicadas a partir das circunstâncias de cada região, de cada diocese. O mais recente comunicado do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa incide sobre a retomada gradual das celebrações comunitárias da Eucaristia. Agradecendo o comportamento manifestado pelos portugueses e pelos cristãos em particular, pela forma como têm seguido as normas da Igreja e das autoridades de saúde, os bispos rezam pelos que estão na primeira linha, os profissionais de saúde, agentes de segurança e os que trabalham nos lares de terceira idade. O comunicado destaca também as novas formas de celebrar a fé. Manifestamos o nosso regozijo pela criatividade das comunidades cristãs na intensificação das formas de praticar a fé entre os jovens e nas famílias e pela ação socio-caritativa das instituições da Igreja para com os mais carentes e desempregados. Comungamos do sofrimento tantos cristãos, privados da participação efetiva na celebração sacramental da Eucaristia, cume e centro da vida cristã, na esperança de um mais rápido reinício das celebrações comunitárias da Eucaristia, fonte da nossa alegria pascal. Mas o motivo central do comunicado dos bispos portugueses era anunciar a retomada gradual das celebrações comunitárias. Através da Resolução do Conselho de Ministros, número 33/C/2020, que estabelece uma estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença Covid-19, o Governo decidiu para 31 de maio, no que diz respeito a cerimónias religiosas, o reinício das celebrações comunitárias de acordo com regras a estabelecer entre a Direção-Geral de Saúde e confissões religiosas. Tendo em conta somente estes elementos, a retomada gradual das celebrações comunitárias da Eucaristia, já anunciada pelo Governo, deverá iniciar-se em princípio a 30 de maio, véspera da solenidade de Pentecostes. A data depende ainda da avaliação que o Governo se propõe fazer da situação nesta primeira etapa do desconfinamento. Nesta matéria, as dioceses das ilhas terão em conta as indicações das autoridades regionais. O comunicado esclarece como proceder também nas práticas sacramentais que implicam contacto físico. As celebrações de sacramentos que implicam contacto físico, como as unções, devem ser adiadas para o próximo ano pastoral ou, em alguns casos particulares, como o batismo e a unção dos doentes, podem ser realizadas com as devidas cautelas de saúde e normas de segurança. Para o sacramento da reconciliação, é preciso seguir as normas de segurança de saúde e garantir o devido distanciamento entre o confessor e o penitente, protegendo sempre o inviolável segredo da confissão. O comunicado salienta que as exéquias cristãs devem ser celebradas no templo, com celebração da palavra ou da Eucaristia, ou no cemitério, com a presença dos familiares, tendo em conta as normas de segurança que impeçam a transmissão do coronavírus. As catequeses e outras ações formativas continuarão a ser realizadas apenas através de meios digitais até ao final deste ano pastoral. Procissões, festas, concentrações religiosas, acampamentos e outras atividades similares, passíveis de forte propagação da epidemia, ficarão adiadas para o próximo ano pastoral. As igrejas podem estar abertas durante o dia para visitas individuais,
desde que se observem os requisitos determinados pelas autoridades de saúde. Proximamente daremos indicações comuns sobre aspectos litúrgicos e medidas sanitárias a ter em conta nas celebrações e nos templos, as quais poderão ser utilizadas pelas dioceses em coordenação com as autoridades locais de saúde no que diz respeito aos procedimentos práticos. O comunicado termina com os bispos a pedirem, neste mês de maio, a intercessão da Virgem Maria e a manifestar a sua proximidade para com aqueles que, neste momento, mais dificuldades enfrentam. O mês de maio é um mês muito importante, muito central na devoção mariana entre os católicos. O Papa Francisco dirigiu uma carta incentivando a oração do terço, um apelo que se foi repetindo em cada diocese. Para Francisco, a dimensão mariana do mês de maio ganha ainda maior expressão, dada a situação que o mundo enfrenta. Numa carta dirigida a todos os fiéis a propósito do mês de maio, o Papa propõe a oração do Rosário. Ho invitato tutti i fedeli a pregare in questo mese il Santo Rosario, insieme, in famiglia o soli. E pregare una delle due preghiere che ho messo a disposizione di tutti. La nostra Madre ci aiuterà ad affrontare con più fede e speranza il tempo di prova che stiamo attraversando. Por cá, as dioceses mobilizam-se também na dinâmica celebrativa deste mês mariano. Vários bispos já se pronunciaram a propósito da oportunidade pastoral do mês de maio. Dom Manuel Felício escreveu uma mensagem em que presta homenagem às mães, escrevendo que no seu coração reside um santuário da vida e do amor. O Bispo da Guarda evoca ainda as celebrações do 13 de maio em Fátima, que, mesmo estando canceladas, são uma possibilidade para viver intensamente este mês. O louvor e a oração é a tónica celebrativa para este mês de maio na Diocese das Forças Armadas e de Segurança. É um mês que iremos viver na senda do louvor e da oração. Do louvor porquê? Do louvor porque continuamos a estar gratos pelo dom da vida, pelo dom da fé, pelo dom da esperança. E da oração porque é a oração que nos dá aquela luz que nos mostra que a vida, afinal de contas, não é incolor, não é insípida, mas que a vida é feita, realizada e vivida com muitas tonalidades coloridas, belas. O Bispo de Viana do Castelo sugere a oração individual ou em família, que pode ser diante de uma imagem de Maria. Dom Anacleto Oliveira indica que, além da vela ou lâmpada, importante é a luz da fé, esperança e caridade que rompam com a escuridão que atravessamos. Para o Bispo do Porto, maio é o mês do terço. Neste mês de maio somos convidados a ter muito presente sempre a figura daquela que veneramos tanto e de quem queremos, Nossa Senhora, a bem-aventurada Virgem Maria. Como fazemos esta devoção? Pensando nela, rezando-lhe continuamente, mas não esquecendo aquilo que ela tanto recomendou, que é exatamente a recitação do terço. Em família, individualmente, enquanto se viaja, enquanto se conduz, quando há um bocadinho de tempo, rezemos o terço neste mês de maio, como prova de devoção filial e como aspiração a que este tempo de provação passe e nós voltemos a encontrar a paz e a tranquilidade. O Rosário Oração dos Simples é o tema da carta endereçada pelo Bispo da Diocese de Leiria Fátima a todos os diocesanos. Nela, Dom António Marto explica que o Rosário não se reduz a um amuleto ou objeto mágico de pôr ao pescoço, mas é um exercício de abandono dos afãs nos corações de Jesus e de sua mãe, e pode fazer-se em qualquer lugar ou hora do dia, de modo individual, em grupo, família ou comunidade, com a maior simplicidade. Dioceses como Coimbra ou Aveiro estão a promover dinâmicas celebrativas que passam
pela construção de pequenos altares em casa para estimular a oração em família e a propor a construção de rosários em diversos materiais que se podem colocar nas janelas ou varandas como sinal exterior da dimensão mariana deste mês de maio. Os cuidados médicos são, sem dúvida, os mais centrais, os mais importantes para salvar vidas no contexto desta pandemia. E são muitas as histórias edificantes de dedicação dos profissionais de saúde para cuidar quem está doente. A Agência Eclésia encontrou uma história de um médico que está a iniciar a sua carreira, está a iniciar o seu cuidado dos outros e teve de dar resposta imediata neste contexto, no choque desta pandemia. Ou bastante. Eu acabei o curso em julho de 2018. Entretanto, o ano passado, em 2019, nós fazemos um primeiro ano a trabalhar, que é o chamado ano comum, a formação geral, e depois escolhemos, no fim desse ano, escolhemos a nossa especialidade e eu comecei a especialidade em janeiro de 2020 e ao fim de 2 meses, portanto, escolhi a especialidade de anestesiologia no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e ao fim de 2 meses muda tudo, não é? De repente, o que seria o percurso normal, não é? A curva de aprendizagem. O próprio hospital não sabe muito bem o que é que vai acontecer, não é? Como é que temos que nos reorganizar. Começamos a perceber que são precisas mais camas de cuidados intensivos, que vamos ter que deixar de fazer coisas menos prioritárias para tratar doentes com coronavírus, com Covid-19. E aqui a anestesiologia tem uma particularidade, que é que são os anestesiologistas que são os peritos na via aérea. Isso significa que quando um doente fica pior, quando agrava e quando tem de ser entubado para ser ligado a um ventilador, quem faz esse trabalho são os anestesistas. E de repente cá estou eu ao fim de 2 meses nisto, não é? Obviamente nós entubamos doentes todos os dias, mas há pessoas que fazem isso há anos, eu fazia isso há 2 meses, não é? E de repente, qual é o meu lugar aqui? O que é que eu vou fazer? De que forma é que eu posso ser útil, não é? E nessa altura, enfim, os outros internos do primeiro ano, como eu, estavam também um bocadinho perdidos e fomos todos falar com o nosso diretor, que nos disse: meus caros, nesta fase, obviamente os mais experientes serão postos na linha da frente primeiro, mas nós não sabemos como é que isto vai evoluir e, portanto, quando chegar o dia vocês têm que estar prontos e, portanto, treinem e terão de estar à altura das circunstâncias, não é? Portanto, claro que isso é um bocadinho complicado a vários níveis, não é? É complicado a pessoa sair de casa todas as manhãs para trabalhar e ter medo, não é? Não é uma coisa que nos aconteça no dia-a-dia, apesar de tudo. Enfim, as coisas são relativamente previsíveis. Claro que há sempre situações mais... Enfim, então na anestesiologia há sempre situações com um bocadinho mais de adrenalina, não é? Quando as coisas correm mal, e correm às vezes, não muitas vezes, mas às vezes correm. Mas o sentimento da pessoa sair de casa de manhã para trabalhar e ter medo, ter receio do que é que vai encontrar, do que é que pode trazer para casa, das coisas todas, muda muito a maneira de viver o dia-a-dia. A certa altura a pessoa não sabe o que é que leva para casa, não é? Mesmo com todos os materiais de proteção, mesmo quando abordamos doentes que têm o teste negativo, não é? Bem sabemos que os testes não têm uma sensibilidade de 100%, não detectam todos os casos, não é? A pessoa, pronto, tem receio, não é? Tem receio de ser o veículo para as pessoas de quem mais gosta no mundo, não é? De qualquer coisa que lhes pode fazer muito mal. Os meus pais têm os dois, vai ter 7 anos, a minha mãe tem quase, e portanto, naturalmente que isso me preocupou. E a mesma coisa, por exemplo, em relação à minha avó. Não vejo a minha avó há 2 meses, neste momento fez 97 anos, há quase 2 meses. Portanto, e entretanto, nunca mais a vi e falamos todos os dias, às vezes 2 vezes por dia, mas é muito complicado, não é? Sabemos que temos alguém que está sozinho e que nós não podemos, não devemos, pelo risco de podermos, enfim, de podermos contagiar a pessoa em causa. Será a poesia uma forma de resistência?
A resposta surge de uma jornalista e de um professor universitário em diálogo com a jornalista da agência Eclésia, Lígia Silveira. Eu defendo há muito tempo que de facto a poesia, e que a poesia não é única e exclusivamente a poesia enquanto expressão ou género literário circunscrito, enquanto domínio do poético. E, portanto, a literatura, a arte e concretamente a poesia são de facto uma forma de resistência do humano. Tem esta expressão que falava a Raquel muitas vezes, que é uma forma, um modo, uma maneira de resistir também a muitas formas de repressão e de opressão exterior, mas tem esta dimensão de resistência do humano no silêncio, não é? No desafio que é colocado a cada um de nós e a todas as circunstâncias sociológicas, neste caso concreto, do que vivemos e do que vivemos à escala um bocadinho global, mas que simultaneamente é muito vivido no silêncio de cada casa, de cada contexto particular. E de facto acredito que sim, portanto, ou seja, acredito que para muita gente e em sentido mais abstrato, de facto a poesia é uma forma de resistência, é uma maneira de regressarmos um bocadinho àquilo que somos e às vezes esquecemos que somos. Porque a poesia tem de ser interventiva, é isso? Toda a poesia de alguma maneira intervém, não tem que ser uma intervenção. Falávamos disto num programa sobre a Sofia há uns meses atrás. E eu não sou particular adepto da poesia de intervenção enquanto único elemento, ou seja, eu explico-me, a poesia de intervenção, aquela que intervém na vida e intervém em todas as formas de repressão e de opressão, não é necessariamente aquela que atua politicamente ou socialmente. Eu acredito muito, inclusive, que a poesia de intervenção, como nós habitualmente a conotamos, numa esfera mais política, tende a ser situada cronologicamente, ou seja, temporalmente tem um prazo, é muito mais passível de perder alguma longevidade, alguma intemporalidade. Toda a poesia por natureza, como toda a arte por natureza, é interventiva, intervém. E nesse sentido, Raquel, podemos dizer que a poesia intervém primeiro por dentro de quem a escuta. Absolutamente, absolutamente, eu creio que sim. Ainda hoje falei com um poeta colombiano, Juan Manuel Roca, um grande poeta colombiano. Estas tecnologias permitem-nos fazer essas coisas, que é entrevistar assim poetas do outro lado do mundo, com imagem, e ele me falava disso também, desse encontro conosco, que necessariamente acontece mais em momentos como este, em que não podemos sair de casa. E até me dizia que acredita que isto vai provocar alguma alteração nas pessoas, porque, digamos, é algum tempo, não é uma semana, não é? Ele próprio dizia que está confinado não aos 4 pontos cardeais, mas aos 4 muros da casa dele, e que o silêncio é tal de ouvir vozes humanas na estrada quando passa um filho a dizer alguma coisa à mamãe, que parece uma coisa poética, não é? Estamos tão habituados ao silêncio, ou ele está tão habituado ao silêncio, e falava dessa ideia de encontro com ele, e do facto de daí nascer também a necessidade de escrever e de criar. Eu acho que sim, acho que este encontro é primeiro dos poetas, com aquilo que eles são e que eles fazem, e depois de nós, leitores. E não acredito que deva ser ou possa ser apenas pacificador. Não acho que aquela identificação de que falávamos há pouco é boa, mas citando a Anna Atterley num poema que eu gosto bastante, não gosto da poesia da Anna Atterley, ela dizia: quando o poema é bom, não te aperta a mão, aperta-te a garganta. E, portanto, há esta ideia, é mesmo, portanto, esse encontro connosco é mesmo para nos abanar, digamos assim, é uma palavra pobre, mas para nos fazer pensar e sentir e para provocar alguma mudança, creio eu. Pelo menos, é isso que eu encontro na poesia e que eu gosto na poesia. Estes últimos tempos, estas semanas, permitiram-me de facto
na ótica claramente de uma caixa de ressonância. Permitiram-me regressar a determinado tipo de poetas, alguns deles muito presentes até na minha vida, no meu trabalho académico, mas voltar a eles de facto desse modo diferente, portanto de um modo mais profundamente silenciado. E eventualmente o que está por trás é esta beleza que não é uma beleza. Voltamos àquela questão da Anna Atterley há pouco, não é? Não é uma beleza simplesmente que nos amansa ou que nos embrandece. É muitas vezes uma beleza que nos provoca, que nos inquieta, que nos transforma, que nos gera um tumulto interior, inclusive. Portanto, daí dizer há pouco que este lugar da esperança que a poesia constitui é também, ou seja, no seu desdobramento, lugares de desesperança e de desespero. E o regresso da esperança e o desencontro da esperança, e portanto é no fundo porque basicamente a poesia carrega, transporta tudo aquilo que é humano, não é? Nada do que é humano é alheio também ao acontecimento poético, e isso naturalmente também é um fator de resistência do humano. Isto porque a beleza tem esta capacidade de se desdobrar, e desdobra-se muitas vezes de facto naquilo que nós consideramos os aspectos mais formais, digamos, da beleza, mas também nos outro lado, nas outras intimidades e nos outros espaços eventualmente menos iluminados do nosso espírito e da nossa existência. Histórias que se cruzam neste contexto da pandemia e que atualizamos informação sobre cada uma delas e muitas mais no portal da Agência Eclésia, em agência.eclésia.pt. Desejo-lhe uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.